Eu acho que as redes sociais é para isso, né? A gente reter aquilo que é bom, aquela experiência que foi significativa, aquele conhecimento, mas aquilo que não foi tão bacana, a gente aprender, a gente refletir, aprender aquilo que não vale a pena a gente aplicar. Eu imagino que você tenha visto um voto de casamento meio inusitado por aí. E o que eu quero dizer, o que eu quero contribuir, não é muito do que o pessoal tem feito, apesar de ter muitas reflexões interessantes. O que eu gostaria de fazer aqui com vocês, compartilhar aqui com vocês as minhas reflexões a respeito do caso, sobre o que esse acontecimento reflete sobre todos nós e cuidados que nós devemos ter. Observa, nós temos vivido um momento em que o limite entre a privacidade nossa e o que deve ser tornado público, a exposição, a privacidade e a exposição, tem sido desconstruído. Então, muita coisa que as pessoas jamais colocariam, né, em evidência, hoje tem sido exposto cotidianamente. A nossa casa, a nossa intimidade, a nossa rotina. Então, isso tem se tornado muito comum. E isso, em muita parte, ajuda muitas pessoas. Quantas vezes todos nós não aprendemos tanta coisa com uma receita que alguém compartilhou, com uma rotina de alguma família. Então, muitas coisas boas vêm desse universo. Mas a gente tem que ter um cuidado que reflete o que aconteceu ali naquele casamento. O cuidado de entender que a nossa vulnerabilidade, que eu falo aqui com vocês, que é algo muito importante, que conecta pessoas, ela deve ter um lugar seguro. Todos nós temos experiências com pessoas mais íntimas, né? Maridos, esposas, filhos, amigos, em que muitas vezes a gente jamais desejaria que essa pessoa compartilhasse, tornasse público, porque é uma coisa do privado. Muitas vezes isso gera emoções em nós, muitas vezes até mesmo vergonha, né, que é uma emoção que tem um impacto social muito importante. Então observa, ter uma informação nossa, ter uma experiência nossa, ter uma vulnerabilidade nossa, num contexto exclusivo ali de um familiar, de uma amizade, numa relação segura, é uma coisa. Outra coisa é aquilo que é privado e de vulnerabilidades, tornando-se público. E aí volta no que eu comentei com vocês. Esse limite tem ficado cada vez mais incerto. Então, muitas vezes, algo que pode acontecer entre casais, de fazer uma brincadeira, a gente pode reviver essas experiências com familiares, rir. Então, quantas vezes a gente, não sei se vocês, né, reúne a família e lembra momentos, assim, engraçados, cômicos, vergonhosos, mas que a gente consegue rir das nossas próprias vergonhas. Outra coisa é tornar as nossas vergonhas, ou vulnerabilidades, ou dificuldades, ou experiências mais trágicas, enfim, num contexto público. E aí vem o X da questão que eu quero conversar com vocês. Observe o quanto isso tem sido mais comum. Observe o quanto pessoas, por exemplo, vamos pensar, eu e meu marido, a gente vivenciou uma questão aqui, eu tenho acesso a uma vulnerabilidade dele, eu venho aqui contar pra vocês. Então, pessoal, meu marido, então eu quebro algo que era nosso e torno de todo mundo. Até que ponto isso vai favorecê-lo? Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é bom pra nossa própria relação? Isso acontece muitas vezes de pais com filhos, de pais que expõem seus filhos em situações de birra, de extrema vulnerabilidade emocional, ou com uma roupa inapropriada, sem roupa, de fraldinha, num contexto público, onde tem a parte obscura aí da internet, que a gente precisa ter essa consciência. Existe também relações onde a gente, muitas vezes, tem uma amiga ali que compartilha algo com a gente, uma dor, uma dificuldade, e hoje o pessoal fala, produza conteúdo. Então pega ali e fala, gente, minha amiga me disse isso, aconteceu aquilo, ou eu fiquei pensando, imagina, eu almocei com alguém, aí eu venho e trago uma questão ali cômica, uma questão ali constrangedora do almoço. É certo que tem coisas que são úteis e que a gente pode utilizar de um jeito cuidadoso, mas às vezes a gente também tá perdendo ali o limite do respeito com outras pessoas. E quantas vezes profissionais têm feito isso? Você vai ali num dentista, você vai num médico e daqui a pouco você é um conteúdo deles aqui nas redes sociais. Ou, né, a minha área, psicologia, quantas vezes profissionais estão ali, depois de atender um paciente, vem aqui nas redes sociais e fala, atendi um paciente hoje que disse isso, que disse aquilo, e a pessoa vem e traz um julgamento sobre a vida daquele paciente, sobre o conteúdo, sobre a dor dele. Claro que a gente pode usar o conhecimento de experiências passadas, de experiências que nós vivenciamos enquanto profissionais, mas observe o limite, né? O cuidado, a ética e o respeito com aquela pessoa, o respeito com a vulnerabilidade daquela pessoa. Um amigo, um familiar, um cônjuge, um paciente. A gente tá perdendo esse limite. Talvez seja um pouco mais fácil a gente olhar para um voto de casamento inapropriado e, de certo modo, incomum e muitas outras questões que nós podemos muitas vezes julgar a respeito dessa situação. A gente não sabe sobre aquelas pessoas, a gente não sabe o quanto aquela mulher, ela se sente confortável ou não com isso. A gente entende que esse tipo de conteúdo não é uma coisa comum e esperada num contexto público, especialmente num contexto que a gente espera palavras doces, amorosas, gentis, belas a respeito dessa outra pessoa, né? Então o que vale a gente refletir é o quanto muitas vezes a gente tá fazendo exatamente o que ele fez, que é tornando algo da privacidade em exposição, tornando algo do privado, algo do ambiente seguro,
público, transformando em conteúdo, transformando em like, transformando em performance aqui nas redes sociais. E a minha hipótese é que ele sabia que isso ia gerar um grande efeito, né, social. Porque aquilo que mais choca, aquilo que quebra as regras, aquilo que é de fato inusitado, muitas vezes vai ter tanto elogios ou críticas, mas vai ter um impacto aqui nas redes sociais. Só que qual é o custo disso? Qual o custo de eu expor totalmente os meus filhos, especialmente em situações de vulnerabilidade? Qual o custo de eu expor questões particulares do meu relacionamento aqui nas redes sociais? Qual o custo nas minhas amizades quando aquilo que elas confiaram a mim é pra todo mundo? Eu quebro essa aliança. Qual o custo de um paciente meu ou um paciente seu perceber o que ele confiou a você, a mim, virou simplesmente um conteúdo pra nos autopromover? Que a gente possa pensar que nossas ações têm consequências. E o que a gente faz tem efeito na vida das outras pessoas. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre se lembrar. Nenhuma ação é inconsequente. E ela também revela um pouco de como temos vivido. E aí, o que você achou sobre isso? Me conta aqui o que você pensa a respeito desses temas que eu comentei, desse limite aí que tá um pouco desconstruído. Vamos conversar?